Olá, eu sou o professor Danilo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de lembrá-los que esse canal é exclusivo para você, profissional de educação física, e para você, estudante de educação física, que queira aí se atualizar sobre os assuntos direcionados para o treinamento de força, em específico para a musculação. Na aula de hoje, eu irei falar a respeito das ações musculares. Qual é mais interessante para a hipertrofia? Ação muscular concêntrica ou ação muscular excêntrica? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal, pois assim você terá acesso às novas aulas, né? Será notificado quando essas novas aulas estiverem disponíveis, e também esse conteúdo conseguirá aí alcançar outros profissionais, outros estudantes, e assim nós podemos juntos fortalecer a educação física. Tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. O treinamento de força dinâmico envolve dois tipos básicos de ações musculares, concêntrica e excêntrica. Tem também a ação isométrica, mas não é o conteúdo aqui dessa aula. Em específico, nós vamos falar sobre ações concêntricas e excêntricas. As ações concêntricas envolvem o encurtamento dinâmico de sarcômeros, enquanto as ações excêntricas envolvem o alongamento ativo dos sarcômeros. Aqui tem uma imagem que exemplifica isso, né? Ação muscular concêntrica, onde eu tenho aqui, então, o encurtamento dinâmico dos sarcômeros, e também a ação muscular excêntrica, onde eu tenho, então, o alongamento ativo dos sarcômeros. Pensando nisso, né, o que seria mais interessante para a hipertrofia? Será que teve algum trabalho que investigou isso, para que nós pudéssemos, né, ter acesso a essa informação de forma mais precisa? Então, em 2017, esses autores aqui fizeram uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise sobre trabalho científico. Eu já deixei disponível a primeira aula, né, na verdade, do meu canal, fala justamente sobre trabalho científico, a prescrição baseada em evidências e como selecionar os artigos científicos. Vocês vão ver lá, se vocês tiverem interesse em assistir essa aula, vocês vão ver que a revisão sistemática com meta-análise está ali entre os principais trabalhos sobre determinados temas, né? Então, vamos lá. O que esses autores aqui encontraram, né, nessa revisão sistemática com meta-análise? Eles encontraram que alguns trabalhos mostram que a fase excêntrica favorece um pouco mais a hipertrofia do que a fase concêntrica do movimento. Então, o treinamento com uma ênfase maior na fase excêntrica parece ser mais interessante para a hipertrofia. Porém, isso se baseia em aspectos relacionados a dano tecidual, ao estresse mecânico e etc. Enfim, com base nessa meta-análise, o que eu devo fazer, então? Vou utilizar somente ação excêntrica no meu treinamento? Se o meu objetivo é hipertrofia, eu vou colocar exercício somente com fase excêntrica? Seria essa a melhor estratégia? Vamos lá. Antes de iniciarmos, né, a discussão sobre esse assunto, precisamos ter um conceito básico a respeito da estrutura muscular, né? Então, o músculo aqui ele é composto basicamente pelas fibras musculares, pelas miofibrilas e pelos sarcômeros. Quando a gente pensa em adaptação, em hipertrofia, as avaliações, seja por ultrassom, por ressonância magnética, pelo próprio DEXA, enfim, eles vão dar parâmetros diferentes, seja sobre volume muscular, espessura muscular ou área de secção transversa. Quando a gente pensa em área de secção transversa, que é uma das principais análises que é feita por ressonância magnética, a área de secção transversa se refere ao aumento da área muscular, né? A gente pode utilizar aqui essa região aqui do músculo como referência, aumento da área, num corte transversal. No entanto, para que ocorra o aumento dessa área, é necessário que ocorra adaptações lá nos sarcômeros, seja com adição de proteínas contráteis, seja de conteúdos celulares e etc. Então, para que ocorra o aumento do músculo, para que ocorra a hipertrofia, eu preciso ter alterações nas menores partículas ali, nas menores estruturas do músculo. E como que acontece? Existe uma teoria que chama sarcomerogênese. O que seria sarcomerogênese? Seria a adição dos sarcômeros, que é aquela pequena estrutura, né, ao final ali do exemplo sobre a divisão da estrutura muscular. Então, seria a adição de sarcômeros em paralelo. Então, eu tenho um sarcômero ao final da estrutura,
realizo o treinamento, consequentemente, eu tenho o aumento dessa estrutura em paralelo, uma fica ao lado da outra. E aí, consequentemente, eu tenho um aumento da área muscular, ou do volume muscular, isso vai depender também do método de análise. Mas, enfim, eu tenho um aumento, então, do conteúdo muscular, que seria, no caso aqui, os sarcômeros, assim com as suas proteínas contráteis, etc. Existe uma outra forma para que ocorra essa adição de sarcômeros, que é a adição de sarcômeros em série. Como que seria? Ao invés de ser, conforme o exemplo 1 aqui, que é uma ao lado da outra, a adição de sarcômeros em série seria uma continuação do sarcômero, é como se ele se prolongasse. Então, o sarcômero criaria uma adaptação com a adição de um novo sarcômero na região, ali podemos utilizar como exemplo, na horizontal, enquanto o paralelo seria aqui, pelo exemplo, na vertical. Essas duas formas de adaptação criam um aumento da área de secção transversa, do volume muscular, da espessura muscular, dependente da análise. Mas são adaptações diferentes. E isso está ligado com um tipo de ação muscular. Olha que interessante. Por isso que é o título da aula, né? Qual seria mais interessante para a hipertrofia? Ação concêntrica ou excêntrica? Então, dependendo do tipo de ação muscular que você utiliza, você vai criar uma adaptação específica, ou com adição de sarcômeros em paralelo, ou com adição de sarcômeros em série. Para termos uma ideia de como é possível que isso aconteça, precisamos também ter noção da arquitetura muscular. Nós vimos ali os componentes do músculo, né? Fibra, miofibrila, sarcômero, etc. Porém, essas estruturas estão dispostas no músculo de formas diferentes de acordo com o músculo. Então, isso é muito importante que fique claro, porque com essa informação, você também terá a capacidade de prescrever um exercício visando uma adaptação de hipertrofia em série ou em paralelo, de acordo com a ação muscular. Então, por exemplo, músculo bíceps braquial é um músculo fusiforme. As fibras musculares estão dispostas na vertical. Então, quando se tem uma adaptação de hipertrofia, a adição de sarcômeros vai ser em paralelo, porque em série não tem mais como, não tem para onde o músculo ser prolongado, as fibras musculares serem prolongadas, porque já é bem delimitado o início e o fim do músculo de acordo com a sua arquitetura. Então, a única forma de expansão ali de hipertrofia que tem desse músculo é com a adição de sarcômeros em paralelo. Porém, isso é diferente para os músculos penados e multipenados, como, por exemplo, vastos, medial, lateral, são músculos penados, e o glúteo, que é um músculo multipenado, né, que tem fibras musculares ali em inúmeras direções. O que acontece? Os músculos penados, eles têm a capacidade de se adaptar com a adição de sarcômero em paralelo e também com a adição de sarcômeros em série. Então, o músculo penado, ele nos possibilita, né, a adaptação de maneiras diferentes, né? Ao invés do músculo fusiforme, que limita apenas a um tipo de adaptação de hipertrofia, que seria em paralelo. Os músculos penados e multipenados, tanto a adição de sarcômeros em paralelo, quanto a adição de sarcômeros em série. Ok, já identifiquei que existe uma diferença entre a adição de sarcômeros em série e em paralelo, e que isso também está relacionado com a arquitetura muscular. Mas e agora? Qual é mais interessante? Contração excêntrica ou contração concêntrica para hipertrofia muscular? Então, vamos lá. O que a literatura traz para a gente de novidade, né, e de informação a respeito disso? Falo novidade, mas não é tão novo assim, é relativamente novo essa discussão. Enfim, para a arquitetura muscular, existem as características específicas de cada músculo, como citado anteriormente. Esses músculos, então, para que seja identificado se ocorreu adaptação em série em paralela, nós precisamos ter a informação de como está dispostas essas fibras musculares no músculo e qual é a referência para que eu saiba se teve adaptação
em série ou em paralelo. Então, aqui está uma imagem bem interessante que mostra o seguinte, aqui é uma imagem por ultrassonografia, né? Então, ele mostra o seguinte, ó, o comprimento do fascículo é a disposição do fascículo no músculo, que nesse caso aqui, como vocês podem ver, está numa posição diagonal, e quando se ocorre, então, a adição de sarcômeros em série, a ideia é que esse fascículo, ele aumente o seu comprimento e continue aqui, né, a sua adição de sarcômeros para, consequentemente, gerar o aumento da espessura muscular nesse caso. Outro ponto, então, pensando no músculo penado, é o ângulo de penação. Então, essa angulação em que o fascículo se encontra, ela pode ser alterada se ocorrer a adição de sarcômeros em paralelo. Então, essa angulação acaba se alterando, consequentemente, também com a adição de sarcômeros em paralelo, ocorre o aumento da espessura muscular. E o que é a espessura muscular? A espessura muscular nada mais é, então, do que a distância entre a aponeurose superficial e a aponeurose profunda, que é os limitantes ali da musculatura, né? Nós vimos lá no início, naquela imagem que mostra todos os componentes ali do músculo, antes de começar aquela divisão, então nós temos o epimísio, o endomísio, etc., que são as estruturas ali que vão revestindo, que vão delimitando ali os componentes da estrutura muscular. Então, a espessura muscular seria ali a distância total ali do músculo, que pode ser utilizado também como referência à área de secção transversa ou volume muscular, que são parâmetros que nos orientam a respeito da hipertrofia. Então, quando se avalia pela ultrassonografia, esse é o parâmetro que nos define se ocorreu, então, a hipertrofia de fato, com adição de sarcômeros em série ou em paralelo. Isso vai depender de como a fibra será apresentada, avaliada durante a avaliação aqui por ultrassonografia. Mas, a partir do momento em que ocorre o aumento da espessura, já é um parâmetro suficiente para dizermos que teve, sim, hipertrofia muscular. Tá joia? Então, dando sequência aqui, pensando ainda nas ações musculares, né? Esse estudo muito interessante, ele mostrou o seguinte, que ocorre uma adaptação específica no músculo quando se realiza, por exemplo, um exercício de caráter excêntrica. Nesse caso aqui, a flexão nórdica. Para quem está no podcast, flexão nórdica, para quem não conhece, né? É um exercício ao qual você permanece de joelhos em alguma superfície, pode ser num colchonete, ou pode ser até num banco. Os tornozelos têm que ficar imóvel e o corpo é, então, projetado à frente, a qual ocorre ali um alongamento do bíceps femoral e dos isquios tibiais ali, né? Principalmente o bíceps femoral. E aí ocorre, então, a ênfase na fase excêntrica, quando você projeta o corpo para frente, então tem uma ênfase na fase excêntrica para essa musculatura. O que eles tiveram, então, com o treinamento, né? Que eles adquiriram de adaptação com esse tipo de treinamento, com esse exercício. Olha, vejam que interessante, ó. Pensando aqui inicialmente, né, pelos gráficos. Quem está aí no podcast, eu convido vocês a acessar a aula pelo YouTube para ver aqui os gráficos, né, que é muito interessante e dá uma ideia muito legal de como ocorreu a adaptação e de como a ação muscular define aí a alteração na arquitetura muscular. Então, pensando no comprimento do fascículo, né, que é a adição de sarcômeros em série. Veja que com base no primeiro dia aqui, né, que eles chamam de baseline, que seria o período de avaliação, eles tiveram aqui as informações, a partir daqui, eles fizeram uma nova avaliação no dia 7, no dia 14, no dia 21, no dia 28 e no dia 35. E o final da intervenção foi no dia 42. Então, foram 42 dias de treinamento, a qual eles avaliaram, então, o aumento do comprimento do fascículo. E veja, teve diferença significativa avaliação após avaliação, do dia 7, do dia 14, do dia 21 e etc. Então, teve adaptação até o dia 42. A partir do dia 42, eles reduziram o treinamento e caracterizaram o período como destreinamento. E aí o que aconteceu? No dia 56, sem treinamento, eles avaliaram, teve uma redução do comprimento do fascículo. E no dia
70, que foi o dia em que se encerrou o período de destreinamento, eles ainda continuaram com uma leve redução do comprimento do fascículo. Então, o treinamento excêntrico favorece o comprimento do fascículo e o destreinamento pode aí reduzir o comprimento do fascículo. E o que aconteceu, então, com o ângulo de penação? O ângulo de penação, por ser uma característica excêntrica, ele teve uma adaptação correspondente ao aumento do comprimento do fascículo. Então, ele teve uma redução no seu ângulo. Então, no dia 7, é possível observar aqui pelo gráfico que teve uma redução em relação ao período baseline, né? Ao ponto basal. Teve uma redução no dia 14, uma redução no dia 21, no dia 28, no dia 35 e no dia 42. Então, foi o período de treinamento com uma ênfase na fase excêntrica, né? Aqui também eles dividiram um treinamento com alto volume, baixo volume, mas não vamos nos ater a isso, somente ao tipo do exercício, né, que favorece uma determinada ação muscular e a adaptação que essa ação muscular pode promover. Então, foi visto aqui que teve uma redução no ângulo de penação, que é muito comum. Se vocês forem estudar mais a fundo a questão da arquitetura muscular, quando ocorre o aumento do comprimento do fascículo, na maioria das vezes ocorre também a redução do ângulo de penação. Quando se tem uma intervenção a qual ocorre o aumento do ângulo de penação, na maioria das vezes ocorre, então, uma diminuição no comprimento do fascículo. Então, quando chegou o período de destreinamento, né, que foi o dia 56 e dia 70, teve um aumento do ângulo de penação, como eu acabei de dizer para vocês, em comparação lá ao comprimento do fascículo, que teve uma redução nesse período de destreinamento. E como que ficou a espessura muscular? Veja que interessante. Então, eu tive aqui adição de sarcômeros em série, adição de sarcômeros em paralelo, só que como é uma mudança na arquitetura muscular, se eu tenho um aumento do comprimento do fascículo combinado com uma redução do ângulo de penação, eu não consigo identificar mudanças na espessura. E vice-versa, tem um aumento no ângulo de penação e uma redução no comprimento do fascículo, eu também não consigo identificar com muita clareza as alterações na espessura muscular, que foi o que aconteceu aqui. Então, eles identificaram uma leve alteração aqui ao final do período de intervenção, mas essa alteração não foi significativa. Então, a espessura muscular praticamente não se alterou, porém, a arquitetura muscular se alterou. E isso envolve a manifestação da força. Então, mesmo que ocorreu adaptação em comprimento do fascículo e ângulo de penação e não ocorreu adaptação na espessura muscular, a força foi alterada. Por quê? Quando se modifica o ângulo de penação e comprimento do fascículo, a força ela é manifestada de forma diferente. Então, a força aqui no final do período de intervenção, no dia 42, ela teve um aumento significativo em relação ao comprimento basal, em relação ao momento basal, e também no final da intervenção, mesmo após o destreinamento, essa força ainda se permaneceu. Então, não teve uma redução na força significativa, porém, essa força ela se permaneceu devido às alterações que ocorreram na arquitetura muscular e que, ao final do período de intervenção, não alterou ali a espessura muscular, mas permaneceu ali com as adaptações em força. E aí, de fato, pensando na contração muscular, né, na ação muscular, tem um outro estudo muito interessante que mostrou o efeito da ação muscular concêntrica e excêntrica, e também ali num período de recuperação. Mas eu trouxe um gráfico bem interessante que mostra o seguinte, ó, comparando os dois tipos de treinamento, treinamento só excêntrico e treinamento concêntrico. O que acontece com a arquitetura muscular? Quando se realiza somente o treinamento excêntrico, eu tenho um aumento do comprimento do fascículo em paralelo com a diminuição do ângulo de penação. Então, essas duas adaptações elas ocorrem de forma proporcional. Então, eu tenho um aumento do comprimento do fascículo acompanhado da redução do ângulo de penação. Quando eu tenho, então, um treinamento
exclusivamente concêntrico, eu tenho um aumento do ângulo de penação e uma redução do comprimento do fascículo. Isso ocorre com a maioria das pessoas utilizando, por exemplo, exercícios que envolvam ali os músculos penados. Vale ressaltar isso, não se esqueçam, essa adaptação de arquitetura muscular é muito utilizada ali, principalmente para os músculos penados e multipenados também. Tá certo? Então, resumindo aqui, quando você realiza um treinamento somente excêntrico, você tem hipertrofia? Sim. É superior ao treinamento somente concêntrico? Não. Por quê? Porque a adaptação ela é diferente. Quando eu faço só excêntrico, eu tenho hipertrofia com adição de sarcômeros em série. Então, eu tenho uma adaptação específica de hipertrofia com o treinamento excêntrico. Quando eu faço exclusivamente treinamento concêntrico, eu favoreço mais a adaptação relacionada ao aumento do ângulo de penação, que seria a adição de sarcômeros em paralelo. Vale lembrar que eu estou trazendo também para vocês, é um assunto que está sendo discutido atualmente na literatura, já foi investigado há muito tempo, continua sendo investigado e ainda é passível de discussões. Tá joia? Mas, atualizando vocês a respeito disso, as duas estratégias são interessantes, tanto a concêntrica, tanto a excêntrica, as duas promovem adaptações relacionadas à hipertrofia, porém, com uma característica diferente, podendo causar alterações na espessura muscular. Se forem proporcionais essas alterações, vocês viram, por exemplo, no estudo anterior, que não ocorre alteração na espessura muscular. Para você, então, que prescreve aí na musculação, qual que seria mais interessante? Excêntrico ou concêntrico? Ou combinar os dois? Eu, Danilo, particularmente, priorizo dar ênfase em determinada ação muscular de acordo com o período de treinamento. Eu acho que as duas são interessantes, porque vocês viram também que essas alterações na arquitetura contribuem para o aumento de força, então tem que definir o período. Esse período é um período mais preparatório, eu quero dar uma ênfase na força. Então, qual que seria mais interessante? Será que posso partir um pouco mais para um treinamento excêntrico? Pode ser mais interessante. Não, nesse período agora eu quero dar uma ênfase em aumentar o volume, né? Pensando ali esteticamente, pensando em aumentar o volume muscular, eu acho que já está sendo feito ali um treinamento com uma carga legal de treinamento, já está sendo manifestada a força de uma forma legal. Eu posso utilizar um treinamento com ênfase na fase excêntrica? Posso, na fase concêntrica? Pode ser utilizado. Isso vai depender da estratégia que você definir ali, buscando adaptação também de acordo com as características musculares. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de convidá-los aí a me seguir lá no Instagram, a também seguir no YouTube. Fica aqui disponível para vocês também o meu e-mail, caso vocês queiram mais informações a respeito sobre esse assunto. Vocês podem me mandar mensagem por lá. E também convido vocês a participar do meu canal do Telegram, Prescrição do Treinamento de Força. Lá eu disponibilizo todos esses artigos que foram apresentados aqui nessa aula. E aí você pode ter o acesso aí a todas as informações na íntegra, como foi feita a metodologia de pesquisa, o desenho experimental ali, os voluntários, o tempo de intervenção, a discussão sobre esse assunto e etc. Tá joia? Um grande abraço. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e nos vemos em breve.